Olá, eu sou o professor Denis Duarte e você está na série A Bíblia Foi Escrita para Você. Uma série muito especial porque ela é dedicada a meditarmos, a estudarmos a Palavra de Deus. De modo especial nesse mês de setembro, nós estamos em comunhão com toda a igreja no Brasil, que nesse mês de setembro celebra de modo especial a Sagrada Escritura e, como todo ano, nos convida a meditarmos de modo especial em um dos livros bíblicos. Para esse ano de 2024, estamos estudando, meditando e rezando com o livro do profeta Ezequiel. Então você é o nosso convidado a meditar conosco, a rezar conosco durante todo esse mês de setembro, nessa nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você. No texto de hoje, já quero pedir para que você já prepare aí a sua Sagrada Escritura, pegue aí o texto comigo, nós vamos meditar no capítulo 16, primeiro versículo do capítulo 16 do profeta Ezequiel. Mas claro, primeiro passo para começarmos a ler e estudar a Sagrada Escritura é pedir a Deus o seu auxílio, é rezarmos, nos prepararmos o nosso coração para acolhermos bem a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos a graça de lermos a Tua Palavra e de acolhermos a Tua Palavra no nosso coração. Que o nosso coração seja terra pronta para receber a semente da Palavra de Deus. Queremos que esta semente possa produzir muitos frutos no nosso coração e na nossa vida. Que ela produza frutos 30, 60, 100 por um. Que de nossa parte, Senhor, o nosso coração esteja aberto e preparado para receber, acolher a palavra de Deus. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 1 do livro do profeta Ezequiel. É o profeta dizendo, tá? A palavra do Senhor veio a mim nestes termos. Filho do homem, faze Jerusalém conhecer suas abominações. Versículo um pouco pesado, né? É porque talvez você não leu ainda o resto do capítulo, que vai só piorando. Na verdade, já desde lá do capítulo 2, Deus chama os israelitas de povo rebelde. E um exemplo dessa rebeldia está neste capítulo 16. Aqui Deus está dizendo para o profeta, ou através do profeta, que é preciso mostrar para o povo as abominações desse povo. Tem outras traduções que vão trazer a expressão mostrar a este povo os crimes abomináveis que ele comete. Abominável é aquilo que dá repulsa, tá, gente? É aquilo que dá nojo. Tamanho são os crimes desse povo. E é por causa destes crimes que este povo está no exílio. É por causa desta rebeldia que este povo foi parar no exílio. E aqui um ponto precisa ficar bem claro. Não é que Deus se afastou do povo. Não. É que o povo, à medida que vai cometendo esses crimes abomináveis, vai se tornando um povo rebelde, vai se afastando de Deus, vai querendo caminhar com as próprias pernas. Num dado momento, ele se afasta tanto de Deus que ele se vê no exílio, na prisão do exílio. Então é isso que Deus está falando para o profeta. É preciso primeiro que o povo veja os crimes abomináveis que tem cometido, a rebeldia com a qual tem agido, para que inclusive o povo entenda por que e como foi parar no exílio. O capítulo 16 descreve isso através de uma metáfora, através da metáfora da prostituição. Ou seja, o povo foi infiel a Deus e se entregou a outros reis e a outros deuses. Por isso essa metáfora da prostituição. Para mostrar o quê? Que foi o povo que se distanciou de Deus a ponto de ir para o exílio, se encontrar no exílio. Jamais foi Deus que se afastou do povo. Pelo contrário, a atitude de Deus é sempre ir em busca
do seu povo, tá? Então, é por causa dessa infidelidade, dessa idolatria, que o povo de Deus se encontra nesse exílio. E aí chega o momento, então, que nós podemos fazer a nossa meditação, ou seja, trazer este texto, estas informações, para a nossa vida hoje, confrontar com a nossa vida hoje. Quais os crimes, muitas vezes abomináveis, que talvez nós tenhamos cometido que tem nos afastado de Deus? Por rebeldia, quais os crimes que nós temos cometido? Denis, mas como assim crimes? Crimes, porque nós seguimos uma lei. Quando nós, toda vez que nós vamos contra essa lei, estamos cometendo um crime, não é assim? Na vida social? É assim? Também, por que não? Em referência à lei de Deus. Nós seguimos uma lei que é a lei de Deus. Quando nós nos afastamos dessa lei, por decisão nossa, porque queremos andar com as próprias pernas, nós também começamos a cometer crimes, e muitas vezes crimes abomináveis. E aí nos encontramos depois em situações terríveis, como esse povo se encontrava na situação do exílio. Por isso que nós precisamos fazer uma reflexão sincera. Quais os crimes, talvez, que nós tenhamos cometido, nos afastando da lei de Deus, transgredindo a lei de Deus? Vamos começar pelos 10 mandamentos. Eu sempre que vou fazer a minha confissão, eu sempre pego os 10 mandamentos e faço antes um exame de consciência com cada um dos artigos dos 10 mandamentos. Assim eu vou percebendo a que ponto eu estou me distanciando de Deus, para poder me confessar e retomar minha caminhada com Deus. Pegue lá, por exemplo, o primeiro artigo dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem você tem colocado talvez no lugar de Deus? O seu amor a Deus tem te levado ao amor ao próximo? Consequentemente, você tem perdoado? Você tem aceitado também os pedidos de perdão? Temos o mandamento, por exemplo, de honrar pai e mãe. Qual é a sua relação com os seus pais e assim também com os seus familiares? Sobretudo você que já está na fase de cuidar dos seus pais. Como você tem cuidado deles? Mas os meus pais já estão junto de Deus. Mas como você tem honrado o nome deles com a sua própria vida? E assim a gente segue, né? Com os demais mandamentos. Para que a gente tenha, como diz o salmista no Salmo 50, para que eu tenha sempre diante de mim os meus pecados, para que eu não tente acobertar os meus pecados. Tendo sempre diante de mim os meus pecados, eu me vejo pecador e recorro à misericórdia de Deus. Por isso, aqui no livro do profeta Ezequiel, Deus pede ao profeta: faça com que o povo veja os crimes abomináveis que tem cometido, a rebeldia que tem assaltado esse povo. Nós não podemos caminhar como esse povo caminhou. Nós precisamos ficar alertas ao que Deus disse ao profeta e precisamos manter os nossos pecados diante dos nossos olhos, para que, nos vendo pecadores, possamos recorrer à graça, à misericórdia e ao perdão divinos. É assim que nós caminhamos. É assim que nós devemos caminhar. Porque se caminhamos assim, nós mantemos viva a nossa aliança com Deus. Porque é isso que está escrito, inclusive, no final de todo esse capítulo. Todo o capítulo é para mostrar, através da metáfora da prostituição, os crimes abomináveis que o povo cometeu em relação a Deus. Mas lá no final do capítulo, no versículo 62, Deus diz: olha, mas se vocês reconhecerem o pecado de vocês, se arrependerem, voltarem para mim, ele diz: eu mesmo estabelecerei minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Inclusive essa expressão, saberás que eu sou o Senhor, é uma expressão típica deste profeta, do livro deste profeta. Quando Deus diz, e saberás que eu sou o Senhor, é porque a glória dele se manifestará. E isso várias vezes ele repete durante todo esse livro. Para nós percebermos a importância dele. Quando colocamos de fato quem somos diante de Deus, a glória dele se manifesta em nós
e através de nós. Amém? Vamos rezar? Senhor, te pedimos esta graça, de que diante de nós esteja sempre o nosso pecado, que nós não tentemos disfarçar nenhum pecado, esconder nenhum pecado, que não nos acostumemos com nenhum pecado, que não queiramos, Senhor, fingir que algo é pecado e que algo não é pecado. Sim, Senhor, mantenha diante dos nossos olhos o nosso pecado, não para nos condenar, pelo contrário, para que, conscientes do nosso pecado, nós possamos recorrer à sua misericórdia. Possamos recorrer ao sacramento da confissão, que nos reconcilia contigo. Possamos, ao recorrer ao sacramento da confissão, sairmos com o firme propósito da emenda, da mudança, para que tenhamos também diante dos nossos olhos a aliança que o Senhor faz conosco. E obrigado, Senhor, por essa aliança. Obrigado, Senhor, porque é desejo teu que não permaneçamos no pecado e que experimentemos cada vez mais a sua glória em nós e através de nós. Amém. Muito bem. Fizemos um estudo, a meditação, a oração com a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. E eu quero te convidar a continuar esse estudo conosco. Não só comigo, mas com tantos outros irmãos que têm também rezado conosco com o livro do profeta Ezequiel, nesta nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você. Espero você, então, no nosso próximo estudo. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.